Olá, tudo bem? Às vezes eu penso, por que é que nas redes sociais continua a ser notar a quantidade de pessoas que destilam ódio umas pelas outras simplesmente por terem perspectivas diferentes sobre o mesmo assunto? Porque o que leva as pessoas sempre tentar argumentar através do insulto, através de colocar na boca das pessoas aquilo que as pessoas não dizem, através de um raciocínio evidentemente simplista, que vê sempre o problema de uma forma extremamente superficial e, acima de tudo, de uma evidente ignorância com factos históricos, com factos que sim nos leva a ponderar sobre como devemos agir em determinadas situações e, inclusivamente, usando algumas mensagens de outras pessoas que, por evidente desconhecimento do contexto em que elas foram proferidas, apresentá-las como sendo defensor de uma causa, quando na realidade aquela frase quer dizer exatamente o contrário daquilo que a pessoa pretende dizer. Isto vem a propósito de um post que eu coloquei, aliás, de dois posts que eu coloquei na internet, a falar de dois factos históricos que têm a ver com o que está a acontecer hoje em dia na Europa, com a vinda de refugiados da guerra na Síria, da guerra em países árabes e também, evidentemente, refugiados da fome em África. Ninguém se decide por atravessar o Mediterrâneo colocando da forma evidente com que as pessoas estão a colocar em risco as suas vidas por desporto. Uma pessoa quando chega a um estado de desespero para fazer o que as pessoas estão a fazer, eu não consigo, porque graças a Deus nunca passei por uma situação dessas, sequer imaginar. Mas antes de entrar no assunto, eu quero falar sobre uma frase que foi postada por uma pessoa em que Einstein fala sobre a omissão de alguns que provoca que traz consequências graves para a humanidade devido à omissão de alguns contra o terror. E essa frase é colocada claramente com o sentido, até pela pessoa que colocou, pelos comentários que vi anteriores, no sentido de que esse terror que supostamente eu estaria a ignorar era o terror árabe. Na verdade, essa frase do Einstein foi colocada a propósito do Holocausto nazi. Foi colocada a propósito exatamente do tema que eu lá coloquei, ou seja, aquela frase poderia ter sido colocada por mim no texto, porque teve a ver precisamente com o facto que eu coloquei nesse post, que foi o facto de, na altura em que Hitler chegou ao poder, o mundo ter ignorado o que se lá passava, o mundo ter andado a ignorar a perseguição aos judeus na Alemanha, antes mesmo de começar a guerra, e nessa altura um grupo de alguns milhares de judeus com posses venderam tudo que tinha quase de graça, meteram-se num navio tentando fugir daquela situação, e todos os povos, todos os países recusaram receber essas pessoas. Como resultado, elas tiveram que voltar para a Alemanha e foram todas mortas em campos de concentração. Essa frase de Einstein tem a ver exatamente com isso, com o facto desses países terem ignorado o que se passava com aquelas pessoas. Ou seja, aquela frase de Einstein se enquadraria perfeitamente no texto em que eu o coloquei. Aliás, que só quem não conhece a história de vida de Einstein pode pensar que Einstein seria contra qualquer tipo de ajuda aos árabes. Einstein era um pacifista. Se Einstein influenciou os americanos para construir a bomba atómica, foi porque, por muitas insistências de vários cientistas que sabiam que ele
a voz dele seria importante para convencer os americanos sobre a bomba nuclear. Conseguiram-no convencer de que, caso os Estados Unidos não fizessem, havia o risco da Alemanha fazer e as consequências seriam muito mais graves para a humanidade. Einstein, durante toda a sua vida, foi um pacifista. Mas agora vamos voltar à questão de que importa aqui, que é a questão dos refugiados dos países árabes e da África Negra. A Europa tem sim uma dívida com esses povos. A Europa tem sim que contribuir para resolver esse problema. Agora, então se você diz que tem que vir, quer dizer que temos que abrir as fronteiras e deixar as pessoas invadir a Europa. Não seja tão simplista. O mundo não é apenas preto e branco. Quando só existe duas soluções, fecha-se as fronteiras e abre-se as fronteiras. Não. É preciso, numa primeira fase, sim, garantir a sobrevivência dessas pessoas, porque são seres humanos. Eu não me importa se eles são árabes, se são negros. Eles são seres humanos. E essas pessoas têm sim que ser ajudadas para evitar que aconteça com elas o que sim aconteceu contra os judeus. Não é diferente o caso dos judeus do caso dessas pessoas que estão a morrer, porque são seres humanos que estão a morrer. Pouco me importa se os que estão a morrer, se são árabes, se são judeus, se são pessoas que estão a fugir da fome. São seres humanos que estão a morrer. É preciso sim ajudar essas pessoas, primeiramente. Agora, evidentemente que não basta. Evidentemente que o que é preciso é garantir que esse problema não se eternize. Porque pura e simplesmente receber essas pessoas e não fazer absolutamente mais nada vai sim criar um problema muito maior. Porque o que vai acontecer é que todo o risco que acontece nessa região vai acontecer na Europa e amanhã corre-se sim o risco da Europa passar por uma situação como está acontecendo no Médio Oriente. Mas então a solução não é fechar as portas. Primeiro que tudo é preciso, necessário, evidentemente, fazer uma verificação cuidada de quem são essas pessoas, quais são as suas origens, saber se entre elas existem pessoas com terroristas mal intencionados e infiltrados, que com certeza existe. É preciso sim filtrar isso. Agora, não é pelo facto de haver o risco, e o risco evidente de mesmo assim entrar alguns terroristas, que eu vou deixar todas aquelas pessoas morrer. Isso não faz qualquer sentido. São seres humanos. Agora, como é que se resolve o problema? E não é nenhum favor que se faz aos árabes. Porque foram milhões e milhões de toneladas de petróleo que a Europa extraiu daquela região. Aquela região não teria nenhum interesse para a Europa não fosse o petróleo que lá existia. Foi com o petróleo daquela região que ajudou a vencer a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, sobretudo a Segunda Guerra Mundial. Foi com o petróleo daquela região. Não sejamos hipócritas. Em relação à África Negra, os europeus têm sim responsabilidade. São responsabilidade que vem de centenas de anos. Pouco importa. Pouco importa o tempo que foi. A Europa tem sim responsabilidades. A Europa, quando decidiu chegar naquela região e dividi-la a partir de um mapa sem ter o mínimo cuidado com as etnias, como se aqueles povos que lá existissem não tivessem cada um a sua cultura própria, não tivessem eles as suas rivalidades entre eles. Não, chegaram ali, riscaram o mapa e dividiram aquilo. Mas aquilo foi o meu antepassado, não é problema meu. Então por o seu antepassado fez isso, então você agora lava as suas mãos e eles agora que se lixem. Quer dizer, criaram o problema, fugiram de lá e agora esses povos que se lixem. Não é assim. Não é assim que funciona. O que acontece é que a Europa tem sim um dever, não é favor nenhum, ajudar essas pessoas a se fixar nessa região, para o bem da própria Europa. Então, o que é que a Europa tem que fazer? Primeiramente, tem que sim garantir a sobrevivência desses seres humanos. Não estou a falar de árabes, não quero saber se eles são árabes, não quero saber se eles são judeus, não quero saber qual é a etnia deles. Uma coisa eu sei, são seres humanos como é qualquer europeu, como qualquer americano, como é qualquer pessoa. Eles são seres humanos como os outros. São pessoas que estão a morrer, ou devido à guerra, ou devido à fome, ou seja o que for, e que têm sim que ser ajudados. Mas aqui na Europa temos os nossos problemas. Claro que temos. E têm que ser resolvidos também. E tem mais uma coisa. O dinheiro não é problema. Você quer ver porque é que dinheiro não é problema? Eu já falei num vídeo sobre isso, mas vou voltar a repetir. Porque parece que as pessoas
esquecem-se e, como eu disse, mantêm o seu raciocínio num nível de tal forma superficial que não consegue ir ao fundo das questões. Dinheiro nunca foi problema para nada. Isso é uma grande mentira. Mas então vejamos. Quando foi do crash de 1929, o mundo viveu 10 anos de recessão. Todo o mundo. Uma crise terrível. O que é que aconteceu depois dessa recessão? Esses países que supostamente não tinham dinheiro para salvar as suas próprias economias entraram em guerra. De repente, os países que não tinham dinheiro para salvar a sua população da fome, para tirar o mundo da crise, tinham dinheiro para construir navios de guerras, tanques, canhões, mandar milhões de soldados para a guerra. A Alemanha, que estava arrasada com uma crise terrível, a Alemanha ainda hoje é o país que tem a terceira maior inflação histórica de toda a humanidade. Esse país, que supostamente não teria dinheiro para absolutamente nada, encontrou de um dia para o outro milhões e milhões de recursos quase que infindáveis para fazer a guerra. E por uma questão muito simples. É que para fazer a guerra você não precisa de dinheiro. O que você precisa é da matéria-prima. E então, a partir do momento que eles conseguiram a matéria-prima necessária e muita dela era existente, o problema foi resolvido, a guerra se fez. Os Estados Unidos, que durante anos passou por uma crise terrível, são 10 anos terríveis na história dos Estados Unidos, a maior crise do país, o que é que fez no fim de 10 anos? Os recursos para a guerra se tornaram infindáveis. Os Estados Unidos não parou de produzir, chegou ao ponto de estar a produzir navios de guerra em número maior do que aqueles que eram destruídos, de forma que quando a guerra acabou, a quantidade de navios de guerra, navios não só, armamentos do modo geral, existentes depois da guerra, era muito maior do que aquele que existia quando a guerra começou. Portanto, os recursos eram ilimitados. Mas então pensa-se, acabou a guerra, esses países estão destruídos financeiramente. Não. Depois da guerra, depois de gastar essa fortuna colossal, os Estados Unidos ainda teve dinheiro para salvar a Europa, criando o Plano Marshall. Um plano que colocou na Europa uma quantidade de dinheiro absurda que permitiu a Europa se recuperar. Então, aquilo que eu digo é o seguinte: o que a Europa tem que fazer, eventualmente, a ajuda dos Estados Unidos nessa altura seria praticamente impossível devido ao idiota que está naquele país neste momento. Mas, pelo menos a Europa, o que deveria fazer é criar um plano Marshall para esses países. E por que não? Claro, por que não um plano Marshall para a própria Europa? Porque recursos há. A prova que recursos há é que quando os brancos entraram no processo de falência, não faltaram recursos para salvar o sistema financeiro. O dinheiro que falta para apoiar as pessoas que estão neste momento na Europa a passar por crise é o dinheiro que nunca falta para o sistema financeiro. É o dinheiro que nunca falta para aqueles que chamam as pessoas que estão a travar dificuldades de oportunistas, que o problema é que elas não querem a trabalhar. Todo o mal da sociedade está nas classes que efetivamente produzem, que é as classes média e média-baixa, que são esses que efetivamente produzem. Todo o mal da sociedade está aí. Porque quando se fala em baixar os impostos, ainda agora, o que é que se fala? É baixar os impostos das grandes organizações. Ainda hoje, ouvir mais uma vez a falar sobre a renda excessiva das empresas de eletricidade. Volta-se a falar disso, renda excessiva, quando há meses atrás o Estado perdoou uma dívida à EDP de 200 e tal milhões de euros. Então, se temos uma organização que já está com a renda excessiva, eu resolvo o problema. Uma das formas de resolver o problema dessa empresa é dando-lhe mais dinheiro, é dizendo fica com mais dinheiro. Ou seja, dinheiro não falta. Essa história de que isto ou aquilo não se faz porque dinheiro não nasce em árvore, porque isso é uma falácia. Porque sempre que a crise aperta ao ponto de chegar a uma situação de guerra,
O dinheiro nunca foi problema. Nunca se deixou de combater uma guerra por falta de dinheiro. No entanto, há sempre forma de se usar o dinheiro como justificativa para não resolver problemas sociais no passado, como está a ver agora. A Europa tem sim uma obrigação com os países árabes. Porque, eu disse no post e volto aqui a repetir, em relação aos países árabes do norte da África e da Ásia, toda essa região pertencia ao Império Otomano. E o que é que os europeus fizeram? Foram ter com os povos árabes dessa região que clamavam há muito tempo pela sua independência, que no fim da Primeira Guerra Mundial seria-lhes reconhecido todo aquele território como sendo deles, desde que eles combatessem o Império Otomano. Os árabes, relutantes, porque já tinham sido tantas vezes enganados pelos europeus, concordaram e entraram na guerra contra os otomanos, ajudando a Europa a vencer a guerra. O que eles não sabiam é que quando foram ter com eles para fazer isso, já tinha sido assinado um acordo entre ingleses e franceses, onde todo aquele território que dizia que se entregue a eles ia ser pura e simplesmente dividido entre a França, a Inglaterra e a Itália, que eram as principais potências contra as forças do eixo, contra os alemães e seus aliados. E porquê? Porque essa região é uma região muito próspera, muito rica? Não. Se não tivesse lá petróleo, os europeus não tinham lá nenhum interesse. E foi com o petróleo dessa região, das divisões que fizeram, que permitiu que a Europa tivesse recursos, tivessem combustível, que, por exemplo, os alemães não tinham, e por isso, em grande parte, a Alemanha perderia a guerra de qualquer maneira. No entanto, uma das coisas que ajudou a abreviar a guerra e que tornou muito mais difícil a Alemanha conquistar, por exemplo, a Rússia, o que, aliás, eu estou convencido que não iria conseguir de qualquer das formas, mas poderia ter prolongado o sacrifício, poderia ter provocado muito mais mortes, foi precisamente a falta de recursos, a falta de combustíveis. E combustíveis esses que não faltavam aos europeus, porque tinham ali quase que à porta de casa toda aquela região que tinha sido repartida entre esses países, porque a Itália, que tinha a Líbia, evidentemente, sendo a parte mais fraca entre as forças do eixo, foi facilmente vencida essa região e, a partir daí, qualquer recursos em termos de combustíveis passou a não chegar à Itália e passou a não chegar à Alemanha, embora no início a maior parte do combustível da Alemanha viesse da Rússia. Agora, a Europa criou aquele problema. A Europa dividiu aquela região a partir de um mapa, por exemplo, fazendo com que os curdos, vissem o seu território repartido entre Turquia, Iraque e Síria. Sendo que Síria e Iraque eram países que nem sequer existiam. Sendo que a Tunísia foi criada de forma artificial igualmente. A Líbia também é criada de forma artificial depois da guerra. Ou seja, muitos dos conflitos que existem entre aqueles países é também originário dessa questão criada pelos europeus. Agora, em relação à África Negra, como é que foi feito o processo lá? Por acaso não foi os europeus, claro, muito mais tempo antes, que chegaram àquelas terras, disseram que descobriram a África, como se a África não tivesse já populações, não tivesse já civilizações dentro da África. Tinham tribos, por ser tribos não eram seres humanos, por ser tribos não tinha a cultura deles. Eles não tinham nenhuma necessidade, naquela altura em que os europeus lá chegaram e resolveram repartir aquilo entre eles e escravizar aquelas pessoas. Aquela região era uma região em que as pessoas viviam bem dentro da cultura deles, mas viviam bem. Mas os próprios africanos ajudaram a criar africanos. Claro que sim, porque eles têm os seus próprios conflitos, eles têm as suas rivalidades, como tem na Europa.
Naquela região, as tribos também tinham essa rivalidade e nem isso os europeus tiveram em conta. Porque, pura e simplesmente, quando resolveram repartir aquele território, não tiveram sequer o cuidado de, ao criar os territórios, ter em conta as rivalidades e as tribos aí existentes, como, mais uma vez, foi o que aconteceu com os curdos, que é uma nação sem pátria, porque os europeus trataram de garantir que eles não tivessem pátria. Ou melhor, nem sequer trataram de garantir, porque pura e simplesmente ignoraram a existência daquele povo. Chegaram ali, dividiram a nação deles entre 3 países e agora é um problema vosso. Com isso, essa região anda em guerra primeiramente na altura do Império Otomano, em que dominou a região, e depois do Império Otomano passaram a estar em guerra agora com 3 países. Passaram a viver numa guerra constante, agora já não só contra a Turquia, mas contra a Turquia, contra o Iraque e contra a Síria. Vamos deixar de vir para as redes sociais simplesmente destilar ódio pela incapacidade ou pela preguiça de fazer uma análise dos factos mais profunda. Não vamos manter o nosso discurso naquele nível superficial, naquele nível que tantos populistas usam para usar frases de efeitos sem nenhum conteúdo, porque sabem que, por preguiça, algumas frases ditas sem nenhum significado profundo é muito mais eficaz do que um raciocínio profundo. É muito mais eficaz aquelas frases vazias de conteúdo apenas para mobilizar as massas do que fazer com que as massas sejam capazes de raciocinar pela sua própria cabeça. Não ir na onda. Não é por acaso que movimentos populistas, sempre nessas alturas de crise, crescem, como foi o caso de Hitler. Vejam os discursos de Hitler. Não tem nenhum conteúdo. São frases soltas sem nenhum significado e aquelas pessoas todas vibravam. Porquê? Por preguiça. As pessoas ouviam aquelas frases e, sem sequer, dava-lhes o sentido que melhor lhes cabia na cabeça delas. Elas queriam que aquela frase tivesse um determinado sentido e atribuíam naquele sentido. Eram frases completamente vazias de conteúdo, mas eficazes. E porquê? Porque as pessoas têm preguiça. As pessoas têm preguiça de pensar. Pensar dá muito trabalho. Pensar obriga você a estudar. Obriga a ir atrás da história. Isso dá tanto trabalho. É muito mais fácil ficar naquela análise simplista, daquela certeza absoluta, do que ser capaz de dizer: eu afinal estava errado, eu desconhecia estes factos, afinal a coisa é muito mais complexa do que aquilo que parece. Não, é preferível manter-se firme na sua, manter-se naquela ideia bacoca, aquela ideia simplista, de apenas destilar ódio, e vem aquela massa toda, muito bem, vamos dar aqui uma série de likes a esse idiota que está aqui a dizer uma série de idiotices. Uma coisa que eu quero que vocês percebam é o seguinte: vocês que acompanham esse canal já devem ter-se apercebido que eu procuro fazer sempre uns vídeos onde eu falo sobre as minhas ideias e procuro ter sempre um discurso conciliador, um discurso, de certa forma, algumas pessoas poderão dizer que é o chamado politicamente correto. Como se politicamente correto de repente se tornasse um palavrão e que ser politicamente correto é absurdo. O mundo está de tal forma radicalizado que qualquer pessoa que tenta ser politicamente correto acaba por atrair ódios dos dois lados. Porque por uma radicalização que existe atualmente na sociedade. Mas como eu não fiz esse canal para agradar nem aos radicais de um lado, nem aos radicais do outro, eu, quando decidi criar este canal, foi apenas para ter um espaço onde eu falo sobre aquilo que eu entendo falar, com a profundidade que eu entendo que tem que ser dita às pessoas. Se 10 quiserem ouvir, muito bem. Se 100 quiserem ouvir, muito bem. Se ninguém quiser ouvir, bem, está bem na mesma. Eu não criei este canal. Claro que eu gostaria de ter milhões de assinantes como algumas pessoas têm. Claro que eu gostaria. Eu não sou hipócrita. Agora,
Se para isso eu tiver que adotar um discurso simplista dos radicais de um lado ou dos radicais do outro, tiram daí o sentido, porque eu não vou fazer isso mesmo. Este canal será sempre um canal onde eu irei falar livremente das minhas ideias, nem que, em relação a essas ideias, a grande maioria das pessoas esteja contra mim. Porque, para mim, eu respeito a opinião de todos, desde que tenham opinião. Eu respeito argumentos de todos, desde que tenham argumentos. Insultos, não respeito. Pessoas que pura e simplesmente usam o insulto e é capaz de fazer um comentário apenas com um ou dois insultos, sem nenhum conteúdo, sem capaz de dizer porquê que pensam diferente, sem capazes de desconstruir aquilo que eu acabei de dizer, por exemplo, esse discurso para mim não me interessa absolutamente nada. Não quero nem saber o que essas pessoas dizem ou deixam de dizer. Isso é um porcaí, o problema é delas, não é meu. Você que tem seguido o meu canal e que continua a se agradar, mesmo que não concorde comigo, mesmo que tenha em relação a alguns temas ideias diferentes das minhas, mas que, como eu, prefere ouvir o outro que pensa de forma diferente, mas que sobre essa ideia diferente tem uma razão de ser, o seu raciocínio obedece a uma lógica, ele apresenta justificações com as quais você pode concordar ou não, mas são justificações para pensar assim. Se você é como eu, desse tipo de pessoas que não tem essa visão simplista, continue a seguir o canal, partilhe nas redes sociais, ative as notificações, porque só temos uma forma de lutar contra o radicalismo, seja ele de extrema-direita, seja ele de extrema-esquerda. É continuar a fazer aquilo que tem que ser feito, sem procurar agradar nem a uma facção, nem a outra. Fiquem bem, vemos no próximo vídeo.